Maravilha, Pedro. A gente já volta aí para o Maracanã, então, já com a entrevista do Maurício Souza, que hoje comandou o Flamengo nessa virada por 2-1. Antes de falar do Gabigol, Fábio Luciano, Renato, essa chegada do Renato, você acha que ela é mais importante taticamente para o time do Flamengo ou essa questão da conversa do Renato, de trabalhar com o grupo, é no motivacional, é na conversa? Qual que é a principal vantagem do Renato nesse momento? Bruno, eu acho que ele vai ter que apresentar o mesmo perfil que ele tem de dia a dia, né? Ele acaba contagiando todo o elenco, acaba tendo uma condução bacana do dia a dia. É um cara que foi jogador também, sabe falar a língua do atleta. Então a gente sabe que o Renato tem esse histórico e vai fazer muito bem para o Flamengo. Mas ele também vai ter que apresentar questões táticas para esse grupo, né? Porque o Rogério era muito cobrado por isso. O Rogério, ele era muito colocado que o Flamengo não tinha um padrão de jogo, que o Flamengo dependia muito dos seus jogadores na questão individual. A torcida cobrava alguns erros do Rogério também na escalação, em modificações. Então o Renato também vai ter essa incumbência, né? Ele vai ter que apresentar um ótimo trabalho, seja dentro do vestiário, mas também no campo. Ele tem capacidade para isso. É um sonho que ele está realizando, né? Ele sempre falou, deixou muito claro essa situação, que um dia iria trabalhar no Flamengo, e essa chance chegou. Então a gente imagina um Renato Gaúcho muito motivado, muito interessado. E é muito bacana essa apresentação também, né? O Flamengo tem um jogo de Libertadores importante, então essa mudança de cronograma é importante para o Renato também. Ele fazer a sua apresentação, ser apresentado para os atletas, ter 1 ou 2 dias de trabalho, que é pouco tempo, mas para ele poder dar um pouquinho a cara dele, se apresentar a esses jogadores, e que na quarta-feira ele inicie com o pé direito o seu trabalho, fazendo o Flamengo ter uma grande apresentação na Argentina. Uhum. Você gostou da mudança, Marra? A mudança Rogério-Renato? Eu acho que precisava, e o Renato resolve rapidamente alguns problemas. Vamos lá, Bruno. O Renato, ele é capaz sim de unir vestiário, de criar uma relação melhor entre torcida, eu só ia falar arquibancada, mas não tem arquibancada, né? Entre torcida, na rede social, e jogadores, e clube, e instituição. E eu acho que é leviano se a gente falar que o Renato é só isso. Vamos lá, volta no tempo aqui comigo, Bruno. Quando saiu o Roger do Grêmio, ele saiu fazendo um bom trabalho no Grêmio. O trabalho era legal. Sim, só que uma das coisas que era falada era o time toma muito gol, a defesa tem muito problema de jogada de bola parada. O Renato fez ajuste na marcação. Todos os números defensivos do Grêmio naquele momento melhoraram. O Grêmio recuperava a bola com, eu não estou lembrado de carinhar, mas recuperava uma bola em seu campo, no campo de defesa, em 8 segundos, passou a recuperar em 5. O número de disputas vencidas era maior, de duelos vencidos no 1 contra 1. Na bola alta, na área, os números todos defensivos foram melhorados. E depois, obviamente, ele tinha um bom trabalho de controle de jogo já desenvolvido pelo Roger naquele momento. E ele não mexeu. Ele melhorou, aperfeiçoou. Então eu acho leviano falar que o Renato o Renato é apenas o cara do vestiário. Não posso concordar. E nós fomos testemunha que nós vimos o que o Grêmio fez em 2017 e foi muito bonito ver o Grêmio jogar. De lá para cá, sim, nas últimas 2 temporadas, 1,5 por aí, o Grêmio caiu muito. E acho que aí não é só um problema do Renato, é um problema administrativo. É um problema da dificuldade que é de trocar um elenco, de renovar um elenco. É difícil. Jogar tudo isso nas costas do Renato é injusto. Mas ele foi mais uma vítima fácil do futebol brasileiro. Acho que ele vai atender a expectativa, acho que ele vai fazer bom trabalho. Agora, para ser campeão, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia se vai ser campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, é disputa de mata-mata. De Campeonato Brasileiro não dá para perder mais ponto. Não dá para perder de vista a turma lá da frente. Então acho que é preciso também fazer uma redução de expectativa. Vai ter que brigar por tudo. Calma, talvez tudo não seja possível. Até porque tinha uma pergunta ali, daqui a pouco eu vou mostrar os números desse jogo também, tá, pra gente falar da partida. Mas tinha uma pergunta ali, Fábio, sobre recuperar Michael. Não sei a sua opinião, mas a minha preocupação não é com o Michael. É recuperar o Everton Ribeiro, recuperar o Bruno Henrique. Aí que tá a chave pro Flamengo ser campeão. É isso, Bruno. Eu acho que o Michael é um bom jogador para compor elenco, né? Claro. Eu acho que para ele ser titular do Flamengo hoje,
eu acho que é complicado e ele também sabe disso. O Michael é um jogador para segundo tempo, para velocidade, é um jogador que tem algumas deficiências ainda que devem ser corrigidas. Acho que o Rogério ajudou bastante o Michael, deu sequência de jogo, deve ter feito algumas correções com ele, deu confiança, mas é um jogador que ainda precisa, para ser titular do Flamengo, ele precisa de um pouquinho a mais. Mas para compor elenco, eu acho que ele é um jogador interessante e mostrou isso hoje, né? Se você depositar todas as suas fichas no Michael, eu acho que são fichas erradas, no jogador errado, para serem depositadas num jogo todo. Mas no segundo tempo, no contra-ataque, no Flamengo precisar, como hoje, de um jogador rápido pela beirada e um pouco espaço de tempo, eu acho que o Michael tem a sua utilidade, sim. E o Everton Ribeiro é um jogador que o Renato vai ter que olhar com bastante carinho, né? Porque é um jogador importante. O Arrascaeta foi muito bem hoje, o Arrascaeta tem uma regularidade boa, fez um gol importante, o gol do empate, teve boas movimentações. O Everton se movimentou até um pouquinho mais do que a gente está acostumado, mas é um jogador que se espera muito mais dele. Então, eu acho que passando pelo Michael, o Renato vai ter que se preocupar com esses principais jogadores, né? O Felipe Luiz parece que teve um pouco uma queda de rendimento também. O Felipe está se preocupando muito mais na questão de marcação do que com jogadas de meio campo, como ele fazia, de ataque de beirada. Ele está procurando dar esse apoio aos zagueiros do Flamengo. Eu acho que precisa de mais, o Felipe precisa entregar mais para o Flamengo também. Mas aí o Renato, como o Marra falou, o Renato tem bastante capacidade, tem interesse, né? Tá motivado e eu acho que ele vai fazer. A gente torce para que ele faça um grande trabalho frente ao Flamengo. Agora, a única coisa que eu vou fazer uma observação em cima do Marra é essa baixa expectativa que eu acho que o Renato não vai ter. Como o Marra disse, é lógico que é um início de trabalho, o Flamengo tem pontos atrás no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor do Flamengo, ele não quer saber, né? Ele quis mexer logo com o Rogério Ceni, ele se incomodou muito com o trabalho, porque o torcedor do Flamengo, ele quer conquistas. Ele ficou um pouco mal acostumado, né, com as conquistas que o Flamengo teve. Então, acho que isso vai ser uma cobrança que o Renato vai ter muito pesada em cima dele, de não manter o padrão que o Flamengo tinha, mas elevar esse padrão de jogo e colocar o Flamengo ainda mais forte na briga pelo título. Essa vai ser uma cobrança que o Renato vai sofrer bastante no dia a dia dos torcedores do Flamengo. E eu tenho uma boa pergunta, hein? O Renato começando a trabalhar, a comparação que a torcida vai fazer é com o time do Rogério ou com o time do JJ, hein, Mar? Não, se for comparar com o time do JJ, até porque não é justo, né? Porque o time do JJ também começou perdendo, né? Teve dificuldade, ele precisou ele teve um tempo, né? Teve um tempo de calendário parado para a disputa de Copa América e ele conseguiu melhorar o time, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento, Bruno, a sensação que eu tenho é que o torcedor fica mais aliviado de não ver o Rogério. É isso, sim, sabe? Assim, é verdade, hein? E depois pensa o que cobrar. O primeiro momento sem a figura que o torcedor já não aceitava mais. E aqui eu não estou entrando no mérito da questão, assim, do trabalho do Rogério. É que não adiantava para ele. Se ele conseguisse um ótimo desempenho, um ótimo jogo, ele ainda ia ser cobrado, como a gente viu, né? E ele não estava tendo ótimo desempenho. Na última entrevista mesmo ele falou, né? Se em 10 dias eu perdesse um jogo, eu já seria cobrado. Você que é o Flamengo, e eu perdi 3. Então, ele não estava tendo esse desempenho. Então, acho que no primeiro momento é alívio. E só para deixar claro, Bruno, eu estou cansado de saber que a Chapecoense, que falaram ali, né, no Twitter, estou cansado de saber que a Chapecoense está na zona de rebaixamento. Agora, contra fatos, não tem argumento. Quanto foi a Chapecoense e Atlético Paranaense na Baixada? 2-2. Quanto foi Chapecoense e Galo, Atlético Mineiro, um time que está lá em cima também, no Mineirão, 1-1. A Chapecoense fora de casa, ela impõe muita dificuldade por causa do jeito de jogar. 3 zagueiros mais altos e mais fortes, lado do campo mais tumultuado, com 2 volantes marcando, mas com os 2 homens de lado de campo fechando muito, e até o Fábio citou aí a dificuldade que teve o Felipe para jogar, fechando muito os lados do campo, e aí se faz um gol, vira aquele tal daquele drama. Não pode perder ponto, não pode. E aí o jogo se complica, mas o Flamengo conseguiu fazer os 3 pontos, coisa que o Galo não conseguiu em casa contra a Chapecoense e que o Furacão também não.
Ô, Fábio, eu quero que você responda o seguinte. Renato, começa a trabalhar. Como é que é o primeiro contato dele com os jogadores? Primeira conversa dele com o Gabigol, primeira conversa com o Bruno Henrique, tá? Você conhece tudo ali, vai explicar isso pra gente já, tá? O Bruno Negro, pode continuar que o Fábio Luciano vai responder como é que vai ser essa conversa, essa chegada do Renato Gaúcho agora lá no Flamengo, no Ninho. Mas antes vamos dar um pulo nos Estados Unidos. Fala, nação, beleza? Vídeo finalizado por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. A partir de agora, vídeo todo dia do nosso Flamengo.